Bom, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer muitíssimo ao super simpático convite da professora Clícia e da colega Diana para vir falar aqui. Para mim, é uma enorme emoção vir falar aqui na FAO, esse auditório. Eu acho que eu subi nesse palco 2 vezes. Uma foi no show dos calouros e a outra na colação de grau. Então, para mim é muito legal estar aqui agora. Bom, eu trouxe aqui, eu fiquei pensando, primeira vez que eu mostro os projetos expográficos, assim, e foi muito legal esse convite, porque tinha esse tema específico, né, projeto expográfico e identidade visual. Então, eu trabalho, como a Clícia já falou, desde 99 com isso. Foi um pouco casual na minha vida, eu fui chamada para trabalhar com um colega, o André Stolarski, que foi meu sócio até ele falecer há 3 anos atrás, para ir trabalhar no MAN do Rio de Janeiro, na época que o Agnaldo Farias era curador. E eu nunca tinha trabalhado com projeto expográfico e, enfim, vou começar toda essa parte nova da minha vida. Desde então, vim fazendo esse projeto sempre em paralelo com a atividade de projetos de edifícios, né? Então, aqui tem um painel de diversos projetos para qual eu trabalhei. Mas, para cá, eu separei 2 projetos recentes para falar para vocês. Um deles é dessa exposição aqui do fotógrafo italiano Luigi Ghirri, que teve... As 2 exposições estão relacionadas ao Instituto Moreira Salles, depois o Daniel também já me contou que vai mostrar uma coincidência. Mas, enfim, então essa exposição teve no Instituto Moreira Salles no Rio de Janeiro, depois em São Paulo primeiro, 2013, 2014. E eu fiz, ela tinha, não pode ainda voltar mais um. Só para contar um pouquinho. O que é que norteia a gente para fazer um projeto de exposição? Aqui a gente vai tratar de identidade visual, mas nem sempre a gente começa por aí, né? Em primeiro lugar, o que a gente tem que fazer é saber do que a gente está falando, né? Qual é o artista nesse caso, quem ele é. Eu não conhecia o Luigi Ghirri quando eu fui fazer a exposição. Então a gente parte de uma reunião com o curador, onde a gente conversa sobre o que é o artista, qual é o recorte da exposição, né? Então, o Luigi Ghirri é um fotógrafo italiano bastante importante por lá, que faleceu nos anos 90, uma atuação grande nos anos 70, 80, ele é da região da Reggio Emília, e como ele não era só fotógrafo, ele trabalhava era curador, editor, agitador cultural, e ele trabalhava assim com cenas cotidianas da região onde ele vivia. E também trabalhava com cores, numa época em que a cor era mais relacionada com publicidade, né? A fotografia dita de arte era uma fotografia preto e branco, né? Então ele se apropria dessa não só da cor, que era um recurso mais, digamos assim, popular, como também de técnicas mais próximas da técnica amadora, né? Não era aquela coisa hiper virtuosística da fotografia. E nessa exposição, a exposição foi montada primeiro no Maxi da Itália, né? Aquele Museu da Zaha Hadid de Roma, e tinha 3 curadores italianos ligados ao museu e ao instituto que preserva as obras do Ghirri. E eles resolveram organizar a exposição não cronologicamente, mas por temas que perpassam a obra do Ghirri, né? Então são 3 temas, pode passar, de ícones, paisagens e arquiteturas, né? São os 3 temas da exposição. Então essa é, digamos assim, muito rapidamente um panorama sobre o artista. Pode passar. Então essa exposição lá, essa aqui é o cartaz, o convite de divulgação da exposição em Roma, né? Vocês viram que tem a marca do museu. Aqui a gente tem já uma peça da identidade gráfica, né? Pode passar. Que está também presente no espaço expositivo. Essa foi a única vez que eu recebi uma exposição, um plano de exposição itinerante, onde tinha todas as elevações de todas as paredes, e a ideia deles era repetir aquela mesma sequência de trabalhos, igualzinho que estava em Roma, na nossa exposição. Vocês vão ver que foi exatamente isso que aconteceu. Mas vamos lá. Então, a primeira montagem foi no Instituto Moreira Salles, aqui de São Paulo, que é um espaço muito pequenininho, não sei se vocês conhecem, ali na Praça Buenos Aires. É um espaço esquisito, tem um banco embaixo, tem uma igreja atrás,
mal dá para ver que ele existe, né, da rua. Um espaço pequeno e, ainda bem, eles estão construindo um prédio, né, que promete ser muito interessante na Avenida Paulista, né? Projeto dos nossos colegas Andrade e Moretti. Mas, enfim, esse era o espaço que nós tínhamos, pode passar. Um espaço pequeno, né, eram 3 salas, deixa eu subir aqui. Aqui a gente tem a entrada, por aqui a gente tem a Praça Buenos Aires. A entrada, aqui tem um elevador, então a chegada é sempre por aqui. Aqui tem a lojinha, e são basicamente 3 salas, sem muita possibilidade de alterar esse layout. Aqui, num primeiro estudo, a gente tinha uma dificuldade grande, porque originalmente eram 300 fotografias, o que acontece muitas vezes, o curador ele vai fazer a mostra, ele não tem muita noção espacial, ele conhece o artista, ele conhece as obras, mas ele não tem ideia se vai caber ou não, né? Então a gente tem que começar ajudando o curador a fazer os cortes e as seleções na obra. Então isso aqui é uma primeira, digamos, um mapeamento para a gente ter uma ideia do que era possível comportar nesse espaço. Então, o curador, depois de muitas conversas, né, parece que é meio óbvio, mas não foi sempre assim, a gente chegou aqui a dispor as obras relacionadas à arquitetura, aqui a paisagens e aqui a ícones. E o projeto, aqui está recortado. O projeto, então, a ideia, que era muito simples, era a gente precisava ampliar o número de paredes, mas sem subdividir demais o espaço. Então, a ideia foi criar painéis soltos das laterais, para a gente poder usar como suporte de obra, perpassados por vitrines que continham documentos, então fotos, provas de artista, livros, capas de disco, negativos, que eram importantes estar na mostra, né, para complementar essa atividade mais múltipla do Guiri. Então, a gente criou esse painel, né, nas 3 salas, com a vitrine atravessando nesse caso, chegando até a borda da janela, digamos aqui, e até essa outra borda aqui. Pode passar, Didi. E aí, junto com a designer, que era Elisa von Handel, a gente definiu cores muito esmaecidas, que tinham a ver com as cores do Guiri, uma cor para cada núcleo da exposição. Então, a parte dos ícones era esse rosa desbotado, né? Paisagem verde, a arquitetura era um cinza azulado. E para a parte das informações, para os recortes das janelas, para as molduras, para as vitrines, esse grafite. Pode passar. Então, aqui o projeto numa versão mais atual, né? mais próximo do que ficou. Só para vocês verem, isso aqui é um tipo de desenho que a gente entrega já um projeto executivo, todo cotado. Pode passar. E aqui o projeto das paredes vitrines, digamos assim, né? Como é que elas devem acontecer no espaço. E aqui, então, as fotos, um espaço pequeno, né? Eu reparei que assim, a gente vai fazer a apresentação e é uma dificuldade de encontrar foto, porque as exposições elas ficam registradas no catálogo, né? Mas a tipografia quase nunca é registrada ou é mal registrada. Agora está melhorando. A gente tem pego no pé e falou, pô, o Instituto Moreira Salles cuida de fotografia, tem que fotografar direito as exposições e depois mandar para a gente. Pode passar. Então, as vitrines que atravessavam, mas será que é parte de arquitetura? Pode passar? Pode passar. Aqui, então, a ideia então, que nesses recortes, né, você sempre, claro, visse através, e eles também foram usados de suporte para a sinalização gráfica. Aqui a outra sala, paisagens. Aqui a sala dos ícones. Aqui o painel de abertura, né? Essas peças gráficas foram, na medida do possível, exploradas em grande escala, né? Ele tinha essa relação. E aqui a nova versão, a gente tinha que então se deparar com, depois de fazer essa primeira versão, pensar, e normalmente é sempre assim, né? A gente começa por um espaço e aí vai começar a pensar no outro, mas tentando manter a identidade, muitas vezes mantendo, inclusive, as peças propriamente, nesse caso, as vitrines, né? Pode passar. Aqui a gente vê a planta da casa, né? Do Instituto, que é uma casa do Olavo Redinho de Campos, feita no projeto final dos anos 50. O embaixador, né? Moreira Salles, banqueiro, era um homem muito poderoso, tinha uma vida muito social, muito ativa, fazia grandes recepções. Então é importante mostrar a planta da casa, porque a leitura dos lugares, né, que esse é outro item que eu falei, a gente falou, lemos o artista, vamos ler o lugar para fazer o projeto. Então essa casa aqui, ela tem uma ala social, que é essa parte toda aqui de baixo, né?
A área de serviço nem aparece aqui, porque é uma mega parte aqui de serviço, mas enfim. Uma ala social, onde você tem uma sala de jantar para banquetes, né? A entrada, aquela foto que a gente vê por aqui. Uma biblioteca, é um gabinete. Uma sala com uma coleção de azulejos, uma sala fresca, assim, né? De verão. Uma sala de estar. E para cá, a ala dos dormitórios, né? Que vocês veem que as subdivisões foram eliminadas. E também vocês veem aqui, esses painéis pretos que estão desenhados por cima da planta que a gente vê, são painéis que foram colocados depois e que fecharam as partes vidraçadas da casa. Porque tudo isso aqui era vidro, né? E isso aqui era um vidro com brise para proteger um pouco a ala íntima da ala social, né? Então a casa ela estava bastante, pode passar. A casa é essa aqui, né? O pátio com a ala íntima à esquerda e a ala social à direita. Pode passar. Aqui a gente vê aquela sala de jantar, tem um painel ali de azulejos do Portinari com um lago de carpas, o painel. Pode passar. Aqui o gabinete, hoje em dia os livros não estão mais lá, mas eles ficaram lá por muito tempo. Pode passar. A sala dos azulejos. A sala de estar. Que, né, hoje tudo é área expositiva, e aqui uma ala dos dormitórios que não tem relação nenhuma com o exterior. E aí, então, a disposição, essa aqui a gente tinha muito mais espaço para expor, né, a gente não estava tão apertadinho como da outra vez, então a gente organizou. E eu falo a gente porque é sempre arquitetos e curadores, e às vezes o designer é mais ativo nessa etapa ou não, né? Nesse caso não é um trabalho de arquitetura solo, né? O curador, a gente faz um trabalho assim é um braço da curadoria, né? Então aqui ícones, paisagens e arquiteturas, né? Então mantendo a ideia da parede solta com a vitrine atravessando. Nesse caso a gente tinha mais espaço, então algumas coisas aconteceram de maneira diferente. Pode passar. Então aqui o desenho já do projeto a gente vê essa sala sempre tem aqui a mosquinha, né? A gente está aqui. A sala, a primeira sala, vejam que ela tem uma esquadria de vidro, mas ela estava fechada, né? Com o painel na vitrine atravessando, pode passar. E basicamente eu diria que a identidade se mantém, apesar dos espaços serem completamente diferentes, né? Aqui nas áreas de circulação, né? A Elisa quis aplicar essas fotos, assim como na outra a gente tinha aquela aplicação grande de uma das fotos na entrada, aqui a gente pode repetir essa solução mais vezes, pode passar. Aqui é um saguão de circulação, né? E aqui, aquele mesmo painel traduzido aqui para esse espaço da entrada. Muito bem. Então, a próxima exposição que eu trouxe para mostrar, que está linkada com essa, porque vai acontecer nessa mesma casa, a primeira versão, é a exposição do Geraldo de Barros em fotografia, que aconteceu também no Rio e em São Paulo, mas dessa vez primeiro no Rio, e depois em São Paulo, no Sesc Belenzinho. Talvez alguns de vocês tenham visto, foi no começo do ano passado. Então, Geraldo de Barros, né, voltando ao entendimento do artista, um artista já, esse sim, bastante conhecido entre nós, grande artista né, importante no desenvolvimento da arte moderna do Brasil, ligado à arte concreta, e fez uma primeira exposição chamada Fotoformas, no MASP da 7 de abril, onde ele expôs, essa foi a primeira vez que o MASP expôs fotografia como arte. Tinha tido também uma exposição do Thomas Farkas anteriormente, mas dessa vez o Geraldo estava expondo as fotos não como uma representação de alguma coisa que estava além, né? Mas sim a foto como objeto. E isso levado ao limite de as fotos serem recortadas e colocadas, né, como suportes. Esses suportes estavam sendo desenvolvidos pela Lina Bobardi naquela época, em outras exposições, mas aqui ele se apropriou disso, né, e fez montagens específicas com diversas fotos, né? Então, o que estava interessando a ele aí o nome diz, forma, né? Fotoforma. Pode passar. Então, isso que estava acontecendo simultaneamente, né? Os suportes ali na Bobardi, que a gente viu o acervo do MASP na 7 de abril, aqui uma exposição do Le Corbusier, sempre esses suportes leves, né? Pode passar.
que continuaram a ser usados ao longo da década de 50, então Bienal, Numa do Rio de Janeiro, essa ideia de transparência, paisagem, aqui outra exposição da Lígia Clark também, e aí voltamos para casa. Só que entre a exposição, que é a casa do Moreira Salles, o Instituto Moreira Salles na Gávea, no Rio de Janeiro, aí entre a exposição do Luigi Gui e a exposição do Geraldo de Barros, teve a exposição do Richard Serra. O Richard Serra chegou na casa e falou: que bela casa, mas por que tem esses painéis na frente da esquadria? Vamos tirar, vamos abrir. E aí, né, como a exposição dele não tratava de obras que tinham questões de conservação, porque pertenciam a ele, eram desenhos dele, né, e também um artista com uma grande reputação, todo mundo acatou a ideia e a casa se desnudou dos painéis. A gente já sabia que isso ia acontecer lá na época do Gui, mas não podia, ainda tinha todo um trabalho de restauro das esquadrias que precisava ser feito antes disso ser posto em prática. Então, a casa voltou a ficar transparente, pode passar, com essas, né, visões oblíquas e atravessadas de todos os espaços. Essa é a exposição do Serra, né? Aqui, o gabinete, que tinha um painel em frente a essa esquadria dos brises e treliços aqui. Deixa eu passar. Essa, a sala, o pátio, pode passar. E aí, então, essa aqui, novamente, a planta da casa, a planta da maneira como a gente trabalha, né? Então, junto com a curadoria era a Heloísa Espada, decidiu-se que nessa sala, vejam que aqui já não tem mais os painéis, né? Então, como é que eu faço agora? Agora eu tenho obras que eu preciso ter níveis de conservação ideal, né? Um artista falecido, obras, cópias originais de época, com questões, né, de conservação que tem que proteger da luz, tem que ter condições, né, de temperatura ideais. Então eu não posso mais, não é como a obra do Serra, que ele pode optar, né, por expor elas a uma condição não muito favorável por um certo período. São obras que é um artista morto, então está encerrado, aquilo nunca mais vai ser produzido daquela forma. Então a solução foi essa sala aqui, que era a mais transparente de todas, foi fazer um núcleo dedicado à exposição fotoformas. Ou seja, o que estava sendo exposto lá eram ampliações, como se fossem pôsteres, digamos assim, feitos hoje em dia, né, mostrando essas fotos tiradas na época da exposição fotoformas. Então essa sala pôde ficar completamente aberta e transparente, porque ela não tinha obra original aqui. E a gente optou por fazer essas estruturas, né? Então, aí usando como referência essas montagens mais leves, essas estruturas dessas que a gente mostrou dos anos 50, né, anteriormente. Então, eram módulos que se adaptavam a cada sala e que a ideia era que eles fossem autoportantes. Então, eles se tocam de modo que eu não preciso prender no teto, eu não preciso pendurar, eles são fininhos, mas eles se apoiam no chão sozinhos. Volta só um pouquinho, Didi. Aqui a gente tem, então, essa sala, tem essas 3 salas que tem obras de fotografia, essas duas que tem obras de fotografia e pinturas, tem esse módulo. Depois as outras 2 salas ali, eu vou mostrar mais para frente, tem um outro tipo de obra, então é uma outra solução. Pode passar. Pode passar. Então aqui a sala 1, a gente vê a sala transparente, né? Aqui a maneira como a gente entrega o trabalho, né? Com o painel desdobrado, para a gente entender quem está onde. Pode passar. Então aqui os estudos, né, do que seria esse painel, pode ir. A transparência, pode ir. E a foto da montagem final. E era uma solução que ficou muito interessante com essas fotos, porque a gente via a foto em primeiro plano e depois a gente via, através do rasgo, a outra foto atrás, e às vezes você ficava assim, até confuso o que era com relação aos planos, né, o que você estava enxergando. Mas importante manter a transparência e essa ideia de você poder circular e sempre ir olhando através. Aqui na sala do gabinete, né, que ali embaixo está marcado onde é a segunda sala de visitação, a gente montamos então a estrutura aqui no meio, pode passar. E aqui a solução foi, bom, aqui a gente tinha obras originais, então a gente não podia
correr o risco de expor as obras à luz. Então a solução foi que nessas duas faces, criar para o lado de fora, para onde recebia a luz, superfícies opacas e escuras, né, que bloqueassem essa primeira chegada de luz no espaço. Pode ir. Então aqui, esse painel aqui é o painel de entrada, que está contra a porta, e aí mantendo esse painel atrás atrás desse painel aqui é opaco, nos tem obra, mas também não se oculta a fachada. Os brilhos foram fechados para entrar o mínimo de luz. Pode ir. Nessa outra sala que a gente tinha esse grande painel iluminado, isso aqui bate o sol da tarde, que entra rasgando aqui. A solução foi também ter um painel opaco e sem obras aqui atrás. Pode ir. As paredes externas serem escuras, então isso às vezes isso que eu digo, às vezes é identidade, às vezes é necessidade, né? Nós temos que rebaixar o nível geral de luz da sala. Pode passar. Mas mantendo essa transparência. Então, assim, essa era a ideia de manter o mínimo de intervenção possível naquele limite entre a conservação e a transparência. Já nessa sala a gente não tinha esse problema, porque era uma sala que não tem contato com o externo, né? Então foram as salas essas pinturas que ele fazia sobre outdoors, né? Que já dos anos 70, 60 e 70. Outdoors, peças comerciais. E essa última sala é a sala chamada das sobras, que ele fez no fim da vida, onde ele trabalhava com recortes de negativos, de fotos de viagem, fotos da família. Então ele pode passar. Aqui ele já tinha um problema motor já no final da vida, então ele tinha uma assistente que ajudava. Ele montava, recortava os negativos, montava de novo nessas lâminas de vidro e ampliava. Então essa sala, pode passar, reaproveitando as vitrines do Serra, a gente fez uns backlights internos, né? E os negativos ficaram expostos aqui, e as ampliações correspondentes nas paredes, né? Então era legal porque você achava ali e voltava. Aqui no corredor de acesso, né, entre ali a parte íntima, digamos assim, né, da antiga casa, foi colocada a cronologia, acho que o Daniel vai mostrar daqui a pouco, porque foram eles que fizeram a identidade visual. Aqui tinha uma mesa de catálogos, livros sobre o Geraldo. Pode passar. É metalon, de aço. Né? E aqui a peça de identidade na entrada, naquela mesma posição onde estava aquela obra do Gui. Pode passar. Aqui, então, essa exposição foi para o Sesc Belenzinho. Eu tentei achar uma foto do Sesc, do galpão vazio, para vocês verem, mas não achei. Pedi para um amigo meu, esqueceu de mandar, não achei. Então, aqui tinha um desafio que era o seguinte: sim, vamos manter a identidade, vamos aproveitar as estruturas metálicas, só que esse espaço é completamente inapropriado para obras de arte, né? Ele é um espaço, um galpão, tem um pé direito super alto, iluminação zenital, é quente, né? Não tem climatização, mas o Sesc é detentor de uma boa parte do acervo de ampliações do Geraldo de Barros, e o próprio Geraldo tinha uma relação muito grande com o Sesc. Então, dá para entender o esforço que eles fizeram para acolher essa exposição lá, que foi um esforço considerável, porque a gente tem que construir um museu dentro do galpão, com ar-condicionado, com todas as condições, e temporário. É uma mostra, não sei se ficou 2 meses, alguma coisa assim. Então, volta só um pouquinho, Didi. Aqui a gente era um espaço todo, essas paredes azuis não existiam, né? Isso é tudo intervenção nossa. Então a ideia foi construir esse museu, digamos assim, essa galeria, ao longo aqui dessa lateral. Aqui a gente tinha uma rampa que subia para o educativo, então já era um espaço meio truncado. E deixar esse espaço aqui, que é as fotoformas, na área transparente, né, que é essa daqui, aberto. Aqui já tinha sido transparente uma época, mas aí descobriu, acho que foi até o Daniel, que batia um sol da tarde terrível, a gente teve que fechar aqui. Mas aqui a ideia era manter onde possível transparente, né? Então aqui ficou as fotoformas, aqui a gente fundiu as duas salas, aquelas salas 2 e 3, aqui ficou as salas das pinturas e as salas das sobras. E saindo
desculpa. Aqui a sala de leitura, a cronologia e aquela mesa dos catálogos. Pode passar. Então, aqui a entrada, né? A fotoformes, esse outro espaço. Pode passar. Pode passar. Aqui, já dentro do salão, né, do salão grande, então, aquela fusão das fotos originais. Pode passar. Pode passar. Aqui, a sala das pinturas, né? Aqui tinha uma grande escala, então deu para trazer mais obras. E a sala das sobras. Saindo da exposição, a gente passava pela cronologia e pelos catálogos. E aqui, então, termino dando a deixa aqui para a apresentação do Daniel.